Olá, graça e paz, eu sou o pastor Darcy Zborowski Jr., sou pastor titular da Igreja Batista de Vila Mariana e sou interpretado em Libras pelo Wagner Agripino, ministro, líder do Efatá, o Ministério de Surdos da nossa igreja. E sempre uma grande alegria estar com vocês aqui em Reflexões Bíblicas. Gastarei algumas reflexões para olharmos para o assunto contentamento. Como estarmos contentes com aquilo que Deus Ele decide soberanamente dispor a nós, nos dar, nos outorgar, nos ofertar. Esse é um assunto muito importante, principalmente em dias em que vivemos, onde pessoas ao nosso redor sempre estão descontentes com a vida. Já percebeu isso? As pessoas sempre precisam mais ou de algo diferente. Por exemplo, não chove. As pessoas reclamam que está muito calor, que não chove, que precisávamos de chuva. Aí chove e essa chuva dura 2, 3 dias, as pessoas começam a reclamar que essa chuva não vai embora, que eles vão começar a mofar. Você conhece gente assim? Que nunca estão contentes com a situação em que vivem. Sempre há algum problema. A Bíblia nos ensina a lidarmos com isso. A Bíblia nos ensina como tratarmos do descontentamento, aprendendo a estarmos contentes com aquilo que Deus decide soberanamente dar a cada um de nós. E eu queria começar com o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 11, quando Paulo está agradecendo a oferta que vem da igreja de Filipos a ele, e ele então dá um relatório dizendo que Deus tem suprido as suas necessidades e agora, usando a oferta de Filipos, da igreja ali dos Filipenses, mas nesse relatório que Paulo passa à igreja de Filipos, ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu queria fazer aqui uma análise com você. Digo isto. Isso está se referindo ao versículo 10 desse texto, que diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo não está cobrando a igreja de Filipos quando ele diz: digo isto, não por causa da pobreza. Ele só estava reconhecendo que essa oferta chegou a ele no momento de Deus, na hora de Deus, quando Deus decidiu. E aí, então, ele continua falando para a igreja o seguinte: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento é uma questão de aprendizado. Contentamento, portanto, é uma questão de maturidade de vida cristã. Quando ele diz, eu aprendi a viver, Paulo está falando que ele passou por várias circunstâncias. Aliás, ele deixa isso claro para nós. Ele fala que ele passou no versículo 12 por circunstâncias de fome e abundância, de fome e fartura, de escassez e de boa-ventura. Então Paulo aprendeu a viver com Deus nessas circunstâncias e situações. E como Deus quer nos ensinar isso? Você já percebeu que a sua vida e minha vida, ela é composta de momentos em que temos algumas vezes mais do que precisamos e algumas vezes o que precisamos, e pode ser que algumas vezes não temos aquilo que achamos que precisamos. E precisamos aprender a viver nessas circunstâncias com gratidão, louvor e adoração a Deus. Nunca me esqueço das lições do meu pai, o seu Darcy Zborowski. Um homem que, quando tinha essas adversidades na vida e da abundância, algumas vezes precisava lidar e administrar com a escassez, e da fartura, muitas vezes tinha que lidar com o desafio de não ter aquilo que achava que era necessário.
Lembro-me sempre o meu pai nos ensinando que Deus é bom e Ele não vai deixar que nos falte aquilo que necessitamos. Isso é contentamento. A palavra contentamento aqui é uma palavra para apontar que a pessoa ela aprendeu a estar feliz, equilibrada. Ela aprendeu a suficiência de Deus em toda e qualquer circunstância. Estar contente ou contentamento é: eu estou feliz, realizado com o que Deus decidiu para mim. A pergunta é: estamos mesmos? Será que nós aprendemos a estar contente em toda e qualquer situação, como Paulo diz? Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Há várias lições de Deus na Bíblia que nos ensina a estarmos contentes em toda e qualquer situação. Durante essas reflexões por vir, nesta semana, iremos olhar para algumas ações de homens de Deus, mulheres de Deus, que aprenderam a estar contente em toda e qualquer situação. E iremos aprender com eles o que devemos fazer, como devemos pensar, como deve ser a nossa oração para que possamos aprender a estar contente em toda e qualquer circunstância e situação. Paulo, ele diz assim: eu aprendi a lidar com a fome e também com a fartura. Eu aprendi a lidar com a escassez e também com a abundância. E aí no versículo 13 ele nos dá o segredo: tudo posso naquele que me fortalece. Olha, se nós não estivermos em comunhão plena com Deus, se a nossa vida de oração estiver com falhas, se a nossa leitura bíblica estiver falida, nem lemos mais a Bíblia, nós não aprenderemos a estar contente em toda e qualquer circunstância e situação. Paulo nos dá o segredo. Isso só é possível porque eu estou em comunhão com aquele que me fortalece. Isso só é possível se eu estou em pleno relacionamento íntimo com aquele que me fortalece. Assim, tudo eu posso nele. Tudo posso aqui é esse aprendizado que Paulo teve com o contentamento. Ele diz: eu aprendi a passar pela fome porque eu estava em comunhão com Deus. Eu aprendi a passar pela escassez porque eu estava em comunhão com Deus. Eu também aprendi a administrar com gratidão a abundância. Eu aprendi também a administrar com gratidão a muita comida, porque eu estava em comunhão com Deus. Quando eu olho para esse texto, na minha mente vem rapidamente a pessoa de José, que aprendeu com a mente de Deus a administrar bem a escassez e a abundância. Vem na minha mente Jó, que contente com o Senhor quando perde tudo, ora ao Senhor e Deus ainda diz: Jó não pecou em nada. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro de Davi, quando ele ora a Deus agradecendo ao Senhor pela suficiência que ele tem. Eu lembro também de tantos outros personagens bíblicos que agradecem a Deus pela situação que se encontram, pelo momento em que estão vivendo, porque aprenderam a estar suficientes em Deus em toda e qualquer circunstância. Isso é contentamento. E eu peço que Deus nos ajude nesses estudos que faremos juntos aqui, para que eu e você aprendamos a estar contentes. Não é fácil, não é fácil, não é uma coisa simples. Não vamos lidar com isso de uma maneira muito simplória e fácil. Vai exigir sim de nós convicções, vai exigir de nós certezas, vai exigir de nós muita dependência de Deus. Por isso eu quero orar por você, orar pela sua família,
para que Deus nos habilite a aprendermos juntos, a estarmos contentes em toda e qualquer situação. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de amor, de graça, é um Deus que cuida das nossas vidas e certamente irá suprir as nossas necessidades, segundo a tua vontade e o teu querer soberano. Então eu peço, Senhor, que o Senhor nos habilite a vivermos contente em toda e qualquer circunstância e situação. Peço, querido Pai Celestial, que o Senhor abençoe esses que me acompanham em reflexões bíblicas pela TV Alfa Ômega, que eles possam ser assistidos pela providência do Senhor e também pela sabedoria do Senhor, e juntamente comigo aprendamos juntos a viver contente em toda e qualquer circunstância. Rogamos por isso, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer para mim mais uma vez estar com você e agora aprendendo junto com você sobre contentamento. Nos encontramos amanhã, se Deus quiser. Que Deus te abençoe e que você tenha toda a paz do Senhor Jesus na sua vida e na vida da sua família. Deus te abençoe e fique em paz.